E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao canal X em Ética e esta é a nossa primeira aula de ética profissional. E o nosso primeiro tema, nossa primeira aula é órgãos da OAB. Mas antes, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações importantes que vocês precisam para a preparação de vocês, para os estudos de vocês aqui em ética profissional, tá? É que em ética profissional é um pouco diferente das outras áreas do direito, das outras disciplinas, direito constitucional, direito tributário, por exemplo, né? Que tem doutrina, tem jurisprudência. Aqui em ética profissional, vocês têm que tomar muito cuidado com doutrina e com jurisprudência. Por quê? Porque ética profissional para a prova da ordem é letra seca da lei. É letra seca da lei. Não tem jurisprudência, não tem doutrina, não tem outras interpretações, é a lei. É a literalidade da lei, pessoal. E isso é importante por quê? Porque em ética profissional, a gente vai encontrar entendimentos doutrinários, a gente vai encontrar jurisprudência, claro, como qualquer outra área do direito. Ética profissional, existe uma lei, nós vamos estudar uma lei, e essa lei, como toda qualquer outra lei, ela tem entendimentos, tem interpretações, tem jurisprudências e etc. Mas para a prova, pessoal, o que vai cair é o que está escrito na lei. É o que está escrito na lei. Então, vocês que já estão estagiando, que já veem a advocacia na prática, cuidado também com a prática. Porque muita coisa acontece na prática, é um pouco diferente do que está na lei. Muita coisa que está na jurisprudência é um pouco diferente do que está na lei. Muita coisa que está na doutrina é um pouco diferente do que está na lei. E o que cai? A lei. Ok, pessoal? Existem três documentos muito importantes para a prova de vocês, que é o Estatuto de Ética e da Advocacia, é o Regulamento Geral da OAB e o Código de Ética. São esses três documentos que são cobrados na prova, pessoal. Somente esses três documentos. É a literalidade destes três documentos. Para facilitar para vocês e para vocês tomarem cuidado de terem esses documentos atualizados, eu coloco na descrição do vídeo os links para vocês baixarem em PDF esses três documentos. O Estatuto da Advocacia e da OAB, que é uma lei, a nossa lei federal, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. O que cai para vocês na prova da OAB são esses três e mais nada. Professor, quais os livros? Professor, qual a doutrina? Letra de lei. Professor, tenho que ler esses três documentos? Tem que ler. Principalmente o Estatuto, que é a lei. Principalmente, façam a leitura literal desta lei, pessoal, que é o que mais cai na nossa prova. E agora, com as informações dadas, vamos entrar finalmente no nosso conteúdo, órgãos da OAB. E esse tema vocês vão encontrar a partir do artigo 45 do Estatuto da OAB. Pessoal, deem uma olhadinha nessa questãozinha aí. Pausa o vídeo e dê uma lida nessa questão. E agora, acreditando que vocês pausaram o vídeo, a gente vai continuar aqui. Essa é uma questão do exame da OAB, foi tirada no exame de 2018, e é uma questão de órgãos da OAB. Ou seja, é um assunto cobrado, é um assunto que cai na prova da OAB. Então, é um assunto que tem que ser estudado. Muitas vezes passa despercebido esse assunto. Muitas vezes os candidatos, os estudantes, eles esquecem de estudar órgãos da OAB, porque nem sempre ele está sendo cobrado, né, em relação... Existem outros assuntos que são muito mais lembrados nas provas do que órgãos da OAB, mas órgãos da OAB caem, né? E essa questão de órgãos da OAB que cai pode ser exatamente aquela que faltou para você somar as 40 questões certas necessárias para a aprovação. Então, vamos estudar órgãos da OAB? Vamos estudar órgãos da OAB. E o artigo 45 do Estatuto é o artigo que inaugura o nosso tema, órgãos da OAB. E já nesse artigo, já traz quais são os órgãos da OAB. Qual é a composição da OAB? E esses órgãos são Conselho Federal,
os conselhos seccionais, as subseções e as caixas de assistência ao advogado. Cada um desses órgãos possui definições, composições, competências muito específicas que a lei traz, e é aí que nós vamos estudar. Conselho Federal. O Conselho Federal, pessoal, é o órgão máximo da OAB, com competências de abrangência nacional. O Conselho Federal é o órgão máximo da OAB. E, como eu falei, cada um desses órgãos nós vamos estudar composição e competência. E qual é a composição do Conselho Federal da OAB? O Conselho Federal da OAB é composto pelas delegações e pelos ex-presidentes. Vamos por partes. O Conselho Federal é formado por delegações. O que são essas delegações? Essas delegações são formadas por conselheiros federais. Esses conselheiros federais é que compõem o Conselho Federal da OAB. São eles que são responsáveis para tomar as decisões, para os votos e etc. São os conselheiros fiscais. São os conselheiros federais. Conselheiros fiscais. São os conselheiros federais. E essas delegações são formadas por conselheiros federais. Cada delegação, ou seja, cada unidade federativa tem a sua delegação. E cada delegação possui 3 conselheiros federais. Então eu vou colocar aqui, para vocês visualizarem melhor. Então nós temos o Conselho Federal da OAB, que é formado pelas delegações. Essas delegações, cada estado, pessoal, possui a sua delegação. E cada delegação possui 3 conselheiros federais. E assim eu formo o meu Conselho Federal, por meio dos conselheiros federais. De onde eu tiro esses conselheiros federais? Dos estados, né? Então, cada estado possui 3 conselheiros federais. Mas o Conselho Federal da OAB, ele é formado só pelas delegações? Não. O Conselho Federal tem as delegações e os ex-presidentes. E esses ex-presidentes, pessoal, eles são membros honorários do Conselho Federal da OAB. Porque por eles terem prestado um serviço público à sociedade. Veja, presidente da OAB, ele não é um cargo remunerado. Então, ele não está recebendo, ele não ganha dinheiro para ser presidente da OAB. Ele trabalha voluntariamente. Então, a lei dá a ele este benefício, é como um reconhecimento que, mesmo sendo ex-membro, mesmo como ex-membro, ele ainda tem benefícios, como, por exemplo, a sua cadeirinha lá na reunião do conselho. Ele sempre vai ser reconhecido como um presidente, claro, agora como ex-presidente, mas ele tem seu lugar, ele tem a sua cadeira lá no Conselho Federal para participação de reuniões, para fazer o seu discurso, não para votar. Ex-presidente, ele não tem direito a voto, mas ele tem direito a voz. E essa é uma informação importante que costuma cair na prova. Os conselheiros federais, eles têm direito a voto. Os ex-presidentes têm direito a voz. Com uma exceção. Os ex-presidentes, antes de 1994, eles também têm direito a voto. Por quê? Porque o nosso estatuto é de 94. E essa estipulação de direito à voz a ex-presidentes foi a partir do nosso estatuto de 94. Então, de 94 em diante, os ex-presidentes passam a ter voz, somente voz, no Conselho Federal. Antes, os ex-presidentes anteriores ao ano de 1994, eles também têm direito a voto. Então tá aí um mapinha mental simples, Conselho Federal, as delegações, os estados e esses com direito a voto. Do outro lado, ex-presidentes também compõem o Conselho Federal, mas com direito a voz. O nosso Conselho Federal, ele também tem o nosso presidente. Nós estamos falando dos ex-presidentes, né? E o presidente? O presidente, pessoal, ele também tem direito a voto. Só que o voto do presidente é diferenciado. O voto do presidente é o chamado voto de qualidade, é o voto de Minerva. O que é voto de qualidade? O que é voto de Minerva?
para o voto de desempate. Em caso de empate nas deliberações, o presidente vota. Então vamos relembrar, o nosso Conselho Federal da OAB é formado pelas delegações e pelos ex-presidentes. As delegações são os nossos conselheiros federais, são eles que votam os assuntos da OAB. E esses conselheiros federais, eles são de cada estado. Cada estado possui o seu conselheiro, possui 3, na verdade, conselheiros federais. E os conselheiros federais, eles têm direito a voto, eles é que deliberam os assuntos da OAB, e os ex-presidentes, eles têm direito à voz. Eles têm a cadeirinha deles lá nas reuniões, mas eles não votam. Eles apenas opinam, eles apenas orientam, eles apenas apresentam, se manifestam. É muito importante a gente saber quem é que vota nas reuniões dos conselhos federais, porque isso costuma cair, tá, pessoal? Então vamos lembrar que quem tem direito a voto são os conselheiros federais e os ex-presidentes até 1994. Os ex-presidentes de 94 em diante, eles têm direito à voz. Então qualquer pergunta que cair, o presidente da seccional tal, ele compareceu a uma reunião no Conselho Federal, ele tem direito à voz. O conselheiro estadual tal, o advogado tal, o advogado que foi premiado, que recebeu a premiação tal. Todos eles têm direito à voz. Apenas a voz. Voto apenas os conselheiros federais. E nunca é demais lembrar que o presidente ele tem direito a voto, mas voto de Minerva. Competência. Qual a competência do Conselho Federal da OAB? E são várias as competências. Nós temos um artigo com vários incisos apontando as competências do Conselho Federal da OAB. Vocês vão encontrar lá no artigo 54. Pessoal, o artigo 54 vai trazer uma série de incisos apontando uma série de competências. É importante que vocês façam a leitura deste artigo 54. Nós vamos trazer aqui os mais importantes, aqueles que eu verifiquei que são mais cobrados, que têm uma possibilidade maior de cair na prova da OAB, tá certo? Então, primeiro, no artigo 54, vai dizer, compete ao Conselho Federal. E aí eu vou trazer para vocês o inciso 4. Olha o inciso 4 do artigo 54 do Estatuto da OAB. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Eu trago para vocês esse inciso 4 por conta dessa palavrinha aí, com exclusividade. São palavras que a gente tem um certo medo quando vem em prova, né? Então, quando cair essa palavra nesse inciso aí, numa alternativa com essa palavra, estejam cientes de que vai ser verdade, com exclusividade, né? Como eu falei, são palavras que a gente tem um certo medo. Uma alternativa que tem sempre, ou nunca, ou exclusivamente, privativamente, essas palavras nos dá medo. Nos dá medo, porque a gente fica com receio de ser uma pegadinha, de ser uma casca de banana. Mas esse inciso 4 realmente é isso. Olha lá, representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Então, é bom fazer a leitura desse inciso para você se familiarizar com esse inciso e lembrar que esse inciso traz essa palavra mesmo. Próximo inciso é o 5. Acompanhe comigo a leitura do inciso 5. Editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos que julgar necessários. Esse inciso também, ele pode trazer uma pegadinha. Por quê? Porque ele fala que é competência do Conselho Federal da OAB editar e alterar o quê? O regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos. Não está aqui o Estatuto da OAB. Por que, pessoal, não está o Estatuto da OAB? Porque o Estatuto da OAB é uma lei. E lei só é alterada, só é editada pelo nosso Congresso Nacional, pelo nosso Poder Legislativo. Então, o Conselho Federal ele não tem competência para editar, para alterar o próprio Estatuto. Cuidado, porque pode colocar o Estatuto lá e tornar a alternativa errada. Então, o Conselho Federal ele tem competência para alterar,
para editar o quê? O regulamento geral, o código de ética e os provimentos. Olhem o inciso 7. Intervir nos conselhos seccionais, onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral. Então, o Conselho Federal ele tem competência para intervir no conselho seccional. Agora, essa intervenção, pessoal, ela tem regras. Ela só vai acontecer com a aprovação de 2/3 dos conselheiros federais. Inciso 14. Ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgado por lei. Então, se cair uma alternativa dizendo que a OAB tem competência para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, inciso 15, colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. É uma questão também que pode trazer uma pegadinha, porque lá fala o seguinte, ó, colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar. A palavra é opinar. Então, não cabe ao Conselho Federal da OAB autorizar cursos, extinguir cursos. Não, ele apenas opina. E a OAB realmente cumpre essa tarefa, né? Vocês conseguem, existe uma lista de cursos jurídicos que a OAB ela opina serem os melhores cursos, né? Cabe a você decidir se faz o curso ou se não faz o curso. Existem selos de reconhecimentos pela OAB, né? Nesses cursos, você vê lá, né, que esse curso jurídico ele tem o selo da OAB, né? São formas que a OAB ela encontra para opinar sobre os cursos jurídicos no país. Mas é apenas opinativo, não é atribuição, competência do Conselho Federal da OAB autorizar cursos, né? Isso é a atribuição do nosso Ministério da Educação. Essas são as principais competências, mas não são todas as competências, pessoal. Aconselho vocês a darem uma lidinha nesse artigo, ler inciso por inciso, para vocês aprenderem exatamente quais são todas as competências do Conselho Federal da OAB. Conselho seccional. Os conselhos seccionais eles são os órgãos da OAB de nível estadual. Cada estado tem o seu conselho seccional ou conselho estadual. Né? Conselho seccional, conselho estadual, é a mesma coisa, tá, pessoal? E cada estado tem o seu conselho. E da mesma forma como a gente fez lá no Conselho Federal, nós vamos falar sobre composição e competência. Composição do conselho seccional ou do conselho estadual. Eles são formados por conselheiros ou conselheiros estaduais, né? E a quantidade? Quantos? Cada estado, cada conselho seccional deve ter quantos conselheiros? Aí é proporcional ao número de inscritos de cada estado. Porque cada estado tem uma quantidade diferente de inscritos, de advogados, né? Aqui na Bahia, hoje, no dia que eu gravei esse vídeo, nós contamos com 51.735 advogados, né? Por aí, no dia que eu gravei o vídeo de hoje, né? Isso está sempre aumentando. Então, o número de conselheiros é proporcional ao número de advogados inscritos naquela seccional. E esse cálculo, ele está lá no regulamento geral, aí na telinha para vocês olharem. No artigo 106, então, do regulamento geral, traz a forma de composição do conselho seccional. Competência, artigo 58 do Estatuto, vai trazer então as competências dos conselhos seccionais. Da mesma forma, existem várias competências. Vou trazer aqui aquelas competências que julgo serem as mais cobradas no exame da OAB, tá? E o inciso 2 nos diz criar as subseções e a caixa de assistência dos advogados. Nós vimos no início da aula que são órgãos da OAB o quê? Conselho Federal, os conselhos seccionais, as subseções e as caixas de assistência ao advogado. Olha aqui onde a gente está encontrando novamente esses órgãos. Criar as subseções e a caixa de assistência dos advogados. Então, uma das competências do Conselho Seccional, do Conselho Estadual da OAB, é justamente criar as subseções e criar a caixa de assistência dos advogados. Inciso 5, olha, fixar a tabela de honorários.
válida para todo o território estadual. Sim, pessoal, cada conselho estadual, cada seccional cria a sua própria tabela. Então, a tabela de honorários ela é estadual. Cada estado tem a sua tabela baseada nas peculiaridades de cada estado, das peculiaridades e particularidades regionais. Então, nós não temos uma tabela de honorários nacional, certo? Então, a Bahia, o estado da Bahia possui uma tabela com valores de honorários, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas. Cada estado desses possui a tabela de honorários e também a anuidade. A anuidade, o valor da anuidade é diferente de cada estado. Cada estado possui a sua anuidade. Inciso 11. Determinar com exclusividade, olha essa palavrinha de novo, exclusividade, critérios para o traje dos advogados no exercício profissional. E aí a gente está lá no momento da prova, a gente vê uma questão dessa e fala, essa questão me parece falsa. Primeiro, essa palavra exclusividade. Eu não confio nessa palavra exclusividade. E depois, a OAB determina o traje do advogado? Como que o advogado deve se vestir? Sim, verdade. É assim que funciona no nosso estatuto. A OAB determina o traje do advogado. Não raras vezes a gente vê, é muito comum em localidades muito quentes, por exemplo, a OAB determinando regulando o uso da gravata, por exemplo, né? Livrando os advogados nos dias quentes, nos dias calorosos, o uso da gravata, que esquenta bastante, né? Isso é muito comum no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, por exemplo. No verão, o calor é muito grande, e a gente com aquele paletó, aquele blazer e aquela gravata. E aí a OAB, nesses períodos, ela libera o não uso, na verdade, da gravata. Tá aqui, é uma das atribuições da seccional. Outro inciso, inciso 15, vamos lá para o inciso 15. Intervir nas subseções e na caixa de assistência dos advogados. Olha, nós vimos que o Conselho Federal ele pode intervir no Conselho Seccional, com a aprovação de 2/3 dos seus conselheiros, né? O Conselho Seccional ele também pode intervir nas subseções, também com a aprovação de 2/3 dos seus conselheiros, e também nas caixas de assistência, tá? Então, a estrutura da OAB é muito parecida com o Estado, o nosso sistema federativo, né? A estrutura do Estado federado da nossa República, né? Nós temos federação, Estado, município, não é? União, Estados e municípios. Então, nós temos Conselho Federal, Conselho Estadual e subseções. Agora, não vamos confundir que subseção nem sempre abrange um município, tá? Subseção ela pode abranger vários municípios ou até mesmo nós podemos ter várias subseções em um município. Mas calma, nós vamos falar isso lá em subseções. Estou aqui adiantando aqui. Mas vamos para outro inciso. O último, o 16. Desempenhar atribuições previstas no regulamento geral. Nós focamos nossas aulas. Aliás, a ética profissional para o exame da ordem, a gente foca sempre o estatuto, que é a lei, que é o documento mais importante. Então, nossas aulas elas são, claro, baseadas no estatuto, mas elas também são baseadas no regulamento e no código de disciplina. Então, tudo que a gente fala aqui, pessoal, ou eu tirei do estatuto, ou eu tirei do regulamento, ou eu tirei do Código de Ética e Disciplina. E aí, alguns artigos dentre esses três, a gente traz aqui para a leitura. Então, o regulamento é muito importante, tanto que é competência, função do Conselho Seccional desempenhar as atribuições previstas lá no Regulamento Geral. Então, temos que estar atento também ao nosso Regulamento Geral, que está aí na descrição para você baixar bem atualizado. Esse link é direto do site do Conselho Federal da OAB. E vamos para a subseção. A gente está quase no finalzinho da nossa aula. Vamos para a subseção. E a subseção está lá no artigo 60. Vamos lá para a leitura do artigo 60. A subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia. Parágrafo 1º. A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios ou parte de município, inclusive da capital do estado, contando com o mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados.
Então, a subseção ela vai ser criada pelo Conselho Seccional, como nós já vimos. A competência do Conselho Seccional, uma das competências do Conselho Seccional é a criação de subseções. E a subseção, pessoal, ela vai ter uma abrangência local, uma abrangência regional. Por quê? Porque a subseção ela pode abranger um município, ela pode abranger mais de um município, ou até menos de um município. Eu posso ter um município com 2, 3 ou mais subseções. Como que eu crio uma subseção? Para criar uma subseção, eu tenho que ter no mínimo 15 advogados ali profissionalmente estabelecidos. 15, isso é um número estranho, né? Número pequeno. A gente vê esse número 15 na prova, opa, não é possível que só 15, mas 15 é o número mínimo para a criação de uma subseção, não esqueçam. E a competência da subseção está no artigo 61 do nosso Estatuto. Artigo 61 compete à subseção no âmbito do seu território, e aí vai ter 4 incisos, vou colocar aí na tela, 4 incisos para leitura, pausa, ou se você está acompanhando com o seu vadimeco, ou então com a lei impressa, faça a leitura desses 4 incisos, são competências importantes para você aprender. E por fim, a Caixa de Assistência aos Advogados é um órgão, tem personalidade jurídica própria e é um órgão assistencial. Ele visa dar suporte, dar assistência ao advogado. É por meio deste órgão que advogado, por exemplo, ele tem serviços de saúde, de transporte, de hospedagem, né, descontos em lojas, em estabelecimentos em geral. É por meio da Caixa de Assistência ao Advogado. Visa dar, como o próprio nome diz, visa dar assistência, visa dar amparo ao advogado e aos seus familiares. Como vimos, quem cria é a seccional, e para a seccional criar esse órgão, Caixa de Assistência aos Advogados, deve haver no mínimo 1.500 inscritos. Então, cuidado, para a subseção, 15 inscritos. Para a Caixa de Assistência ao Advogado, 1.500 inscritos. E como que essa assistência é custeada? É custeada pelas anuidades. Ora, a gente sabe que as anuidades elas vão para os conselhos seccionais, né? A gente viu que as anuidades elas variam, o valor das anuidades ela varia de estado para estado, porque cada seccional define a sua anuidade, certo? Então, a minha anuidade eu pago, eu sou advogado inscrito na OAB Bahia, então a minha anuidade vai para a Bahia, para o Conselho Seccional, para a OAB Bahia. E a seccional, ela tem que repassar 50% deste valor arrecadado da anuidade para a Caixa de Assistência ao Advogado, tirando os descontos legais, tá? Como diz o nosso próprio estatuto. Então, tirando as deduções legais, 50% do valor da anuidade vai para a Caixa de Assistência aos Advogados, e este órgão, com este valor, ele presta assistência a advogados de uma infinidade de formas, saúde, transporte e etc. Pessoal, falei tudo sobre órgãos da OAB? Falei as coisas mais importantes, mas tudo eu não falei. Então, cabe a vocês fazerem as suas pesquisas, ler, faça a leitura do estatuto, desses artigos que nós trouxemos aqui, porque, como eu falei, eu vou repetir, a nossa provinha, o nosso exame da ordem para a ética profissional é a letra, é a literalidade da lei, é letra seca. Então, faça a leitura, não se cansam de ler e assistam os vídeos para os temas mais importantes e faça a complementação dos assuntos com a leitura. E lembram da questão que eu coloquei lá no início da aula? Eu acho que agora você já consegue responder depois de ter assistido essa aula. Conto com vocês nos próximos vídeos, dê o likezinho de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, de me acompanhar também no Instagram, estaremos lá sempre colocando conteúdos novos, atuais, com assuntos importantes que são cobrados, tá certo? Conto com a participação de vocês, obrigado pela atenção e até a próxima.